Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. É pela graça do Senhor, misericórdia, bondade, aprove a Ele nos darmos mais essa oportunidade para estar aqui e expondo a palavra. Eu estou no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. E hoje eu vou falar sobre a volta dos 70. Lembrando que no início do capítulo eles foram enviados adiante de Jesus, falando a respeito do reino que ele estava chegando. E agora eles voltam e Jesus vai falar. Vamos ver. Está aí, a volta dos 70. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Interessante é que o que me chama muita atenção é que quando Jesus veio na sua primeira vinda, a quantidade de pessoas que viviam possessas de demônios era uma coisa espantosa. E pode ver que mesmo no ministério de Jesus, quase todas as passagens em que enfermos eram curados, é citado que demônios, possessos de demônios, eram libertos. Ali, e outra coisa, não estamos falando do mundo pagão, não. Estamos falando dos territórios de Israel, o povo que tinha a Torá em suas mãos, o povo que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra. Era o povo, a nação de Israel. Eles conheciam a Deus, só que viviam, não todos, mas uma parte deles viviam numa religiosidade assim absurda, e os demônios agiam assim de forma assustadora. Então, quando os 70 eles regressam, eles chegam aí possuídos de alegria. Interessante, possuídos de alegria. Por quê? Provavelmente eles nunca tinham visto nada parecido em que demônios se submetiam às pessoas em nome do Senhor Jesus. Até porque talvez nem existia esse tipo de coisa, a expulsação de demônios. Claro que Jesus, certa vez, ele fala isso. Os seus filhos expulsavam em nome de quem? Com certeza eles expulsavam em nome de Deus. Mas agora Jesus apareceu no cenário e ele foi incumbido de trazer o reino de Deus para a terra. E agora os demônios tinham que submeter à autoridade do nome de Jesus. Por isso que os 70 eles voltaram possuídos de alegria, muita alegria, rara e satisfação. E eles dizem que submetem. Aí a palavra grega é hipotasso. Hipotasso é um termo militar, que é organizar numa forma militar sob o comando de um líder. Então, eles viram, os demônios viram que tinha alguém maior do que eles, e eles submeteram. Mas ele lhes disse, e Jesus respondeu aquilo que eles disseram. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Interessante que em outro lugar também diz que Satanás ele caiu do céu. Está lá em
Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Será que foi neste momento aqui que aconteceu? Não sabemos. Talvez Apocalipse, que Apocalipse ele não é só revelações do futuro, revelações também daquilo que tinha acontecido. São coisas que aconteceram, coisas que estavam acontecendo e coisas que ainda aconteceriam. Estão registrados no livro do Apocalipse. Não sabemos, mas provavelmente, talvez, o que está registrado em Apocalipse capítulo 12 pode ser o que Jesus falou aqui, Mas ele disse: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. E ele prossegue: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Claro aqui que Jesus ele não está falando de serpentes e escorpiões literais. Não, nada disso. O termo serpente aqui é uma cobra. E escorpiões e escórpios. Isso mesmo, escorpião, pequeno e animal, inseto. Não seria inseto, mas é um animal que causa uma picada, um ferrão super venenoso. Então, Jesus não ia capacitar a autoridade. Outra coisa, a autoridade aí, coloca aí do lado direito, exousia. Liberdade de fazer como se quer. Jesus, ele pegou a mesma autoridade que ele tem sobre os demônios e transferiu para os seus discípulos. E ele deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada, ele falou que nada absolutamente vos causará dano. Então, com certeza aqui Jesus está falando no sentido figurado. Cobras e escorpiões são demônios, são espíritos malignos que causam danos às pessoas espiritualmente. E você, olha, eu dou autoridade para vocês sobre esses espíritos malignos. Não obstante aí, além disso, seria isso. Então Jesus, olha, eis que eu vos dei, e o dei aí é didome. O didome aí está no presente ativo indicativo. Então, eis que eu vos dei. Interessante. É que eu dei autoridade. E aí no 20 vai assim: não obstante, ele falou assim: além de eu ter dado autoridade para vocês para destruir o poder do inimigo e o poder e a ação do inimigo não ter nada contra vocês, não obstante, ou seja, além disso, alegrai-vos, rairo, não porque os espíritos, ou seja, os demônios, se vos submetem, hipotássio, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, não fiquem alegres a respeito dos demônios submeterem a vossa autoridade. Não. O motivo de maior alegria é que os seus nomes, eles estão arrolados, escritos nos céus. Interessante. É isso que nós temos que alegrar, primeiramente. Nós temos que alegrar que os nossos nomes, eles estão escritos no céu. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Então Jesus ele faz uma oração de agradecimento. Ele exultou aí é regozijar-se, estar extremamente cheio de alegria. Jesus ficou muito alegre. Então agalial, esse termo grego é exultar, extremamente alegre, cheio de alegria, ter alegria excessiva. E ele exclama, ele agradece ao Pai, exomologel, ele confessa a Deus: olha, te dou, ó Pai, Senhor dos céus, do céu e da terra, porque ocultaste apocrypto, ou seja, ele encobriu isso aí, estas coisas dos sábios e sofos, e instruídos sonetos, e as revelaste aos pequeninos, ou seja, as pessoas inexperientes, as pessoas que não tinham um conhecimento profundo das Escrituras. Então, na época em Israel existiam doutores da lei, existiam escribas, existiam mestres, homens instruídos na Torá, mas não foi revelado a eles por toda essa riqueza espiritual. Ela foi revelada aos seus discípulos, seus apóstolos pequeninos, homens pescadores, cobradores de impostos, homens do campo, homens que eles não tinham uma instrução, não eram instruídos aos pés de Gamaliel como Paulo, não, homens ali que trabalhavam no dia a dia para se sustentar. E o Senhor Jesus, olha, o Senhor, Pai do céu, que Ele ocultou essas coisas dos homens instruídos, mas revelou para esses pequeninos aqui. Interessante. E aí ele continua aí no versículo 22, olha: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós somente conhecemos a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Interessante. É porque o Jesus, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Deus é espírito e ninguém pode ver a Deus. Mas Jesus, quando se fez carne e habitou entre nós, Jesus ele se revelou como homem. As pessoas viram a Jesus, tocaram em Jesus, conversaram com Jesus. Então, quando Jesus estava fazendo isso, ele estava se revelando como Deus. Então, eles viram a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então, aqueles que realmente tiveram um encontro com Cristo, aqueles ali que abraçaram a Jesus, eles puderam saber quem é o Pai. Lembra de um discípulo, eu acho que é Filipe, que ele falou: Senhor, mostra-nos o Pai e já basta. E aí Jesus falou: ô Filipe, estou há tanto tempo com você e você está me pedindo isso? Quem vê a mim vê o Pai. Interessante. Então quem vê a mim vê o Pai. Ele e o Pai eram um. Nós somos um. Pode ver que ninguém vem, não é vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala: ninguém vem, não é que vai, vem ao Pai, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Por isso que colocou: senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é através de Jesus. Tem uma passagem também lá em João 6,46,
Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Ou seja, aquele que creu em Cristo Jesus, esse teve a capacidade de contemplar o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Prosseguindo. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Ele fala bem-aventurado. Então ele volta para os discípulos e ele diz isso aí: bem-aventurado, macários, feliz são vocês, os olhos de vocês que veem as coisas que vós vedes. E ele diz: pois eu vos afirmo, olha aí, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não o ouviram. Por quê? Vamos raciocinar. Na verdade, os profetas, os homens do passado, reis aqui, com certeza ele está falando sobre o salmista Davi e outros reis, que eles aguardavam a chegada do Mashiach. Os profetas, eles profetizaram sobre a vinda do Messias, mas eles viram o Messias? Não viram. Isaías, por exemplo, ele profetizou 750 anos, 740, 750 anos antes de Jesus nascer, mas ele não viu Jesus. Claro, ele teve uma visão do trono de Deus, mas ele não viu Jesus aqui na terra, encarnado. Outros profetas, os profetas menores, que falaram a respeito de Jesus, mas não viram a Jesus. Moisés e outros que falaram a respeito do Cristo, do Mashiach que viria, mas eles não viram. E ele diz: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver. Eles talvez cresceram, viveram aqui nessa terra e morreram nessa expectativa, nesse desejo de ver o Messias. Mas eles não viram. E vai assim: mas vocês são felizes. O que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Ou seja, os milagres que Jesus fez aqui na terra, a mensagem que Jesus transmitiu aos seus discípulos. Com certeza esses profetas, eles morreram nessa esperança, nessa expectativa de que talvez em algum momento de suas vidas o Mashiach se manifestasse. Até porque a primeira vinda de Jesus também, ninguém disse, ninguém profetizou quando seria. Não tem um texto claro, fala que da semente da mulher nasceria um. Então, tem uma promessa? Tem. Da vinda do Mashiach. Eis que a virgem conceberá. Mas quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A não ser o profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, que as profecias de Daniel apontam para Jesus. A não ser Daniel, que ele fala algo quando ele tem aquelas visões. Nabucodonosor também, o próprio Nabucodonosor, um rei pagão, ele teve uma visão da estátua e Daniel trouxe a interpretação da estátua. Ele fala que em determinado momento uma pedra é cortada sem auxílio da mão humana e essa pedra é jogada contra uma estátua e ela bate nos pés. Os pés ali é o Império Romano e ele vai destruindo todos os demais impérios e aquele reino vai crescendo e abrange toda a terra. Então,
já tinha profecias, mas ninguém entendia o que seria aquilo na prática. Eles não sabiam, até que um dia uma virgem ali de Nazaré, ela recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo diz para ela que ela seria a portadora do Filho de Deus. E aí nasce Jesus. Ninguém esperava. Por isso que muitos não creram nele. Não esperavam Jesus nascer daquela forma. Então, provavelmente da mesma forma como Jesus veio da primeira vez, claro, agora ele vai vir com poder e glória, ele virá agora nos últimos dias. Ele vai vir em nuvens do céu, em grande poder e glória. Todo o globo terrestre verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens. Tem uma passagem de Pedro, antes de encerrar, está assim, 1 Pedro 1,10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, Pedro, na sua carta, dizendo que os profetas profetizaram da graça, o favor imerecido que estava sendo oferecido agora ao povo de Israel. Eles falaram disso, mas não tiveram o prazer de viver isso em suas vidas. Mas agora, o povo de Israel, nos dias de Jesus, estavam experimentando isso. E nós até hoje estamos experimentando também. Pois bem, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo estarei falando sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola é bastante interessante. O que Jesus queria dizer com esta parábola? A parábola, ela tem um foco principal. Muitas das vezes as pessoas trazem, vamos dizer assim, interpretações absurdas das parábolas. Mas não é isso, muitas vezes, que as parábolas querem dizer. A parábola, ela transmite uma lição espiritual específica. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe poderosamente.